Olá, pessoal! Então, vamos começar mais uma aula de Química. Então, vai ser a nossa última aula de Química para a gente encerrar o nosso conteúdo. E o assunto de hoje é a radioatividade. E aí, né, as nossas redes sociais para vocês curtirem, se inscreverem. E vamos ao nosso assunto. Bom, o que é a radioatividade? Ela é um processo que alguns átomos um pouco instáveis vão emitir partículas para se tornarem mais estáveis. E essas partículas, diferentemente dos processos que a gente estudou até o momento, que envolviam elétrons, então, por exemplo, na ligação química, ocorre a troca, né, de elétrons, a doação de elétrons, e fenômenos mais relacionados à nuvem eletrônica. No caso da radioatividade, nós vamos estudar fenômenos nucleares, ou seja, são partículas do núcleo, são prótons e nêutrons, que são as partículas que formam o núcleo, e são fenômenos que vão acontecer com essas partículas. Um breve contexto histórico, Henri Becquerel foi o primeiro a descobrir e a estudar sobre a radioatividade a partir da emissão de luz fluorescente de alguns elementos que ele percebeu. E Marie Curie, que foi pioneira nas pesquisas sobre a reatividade, ela foi laureada com 2 prêmios Nobel, um em Química e um de Física. Vale a pena dar uma pesquisada sobre ela, tem uma história muito interessante e ela contribuiu demais para o estudo da radioatividade. Basicamente, tudo que se tem de teoria sobre a radioatividade mais antigo foi feito por ela. Então, gente, eu comentei que são partículas que são emitidas ou radiação que é emitida do núcleo, né? Então, a gente vai ver quais são essas partículas e qual é a radiação que o núcleo pode emitir para se tornar mais estável. Então, vamos partir da ideia de que existe um átomo que ele está com energia muito alta, muito instável para aquela situação, aquela quantidade de prótons, aquela quantidade de nêutrons e elétrons, para ele não é estável. Então, ele vai perder partículas e emitir energia para se tornar mais estável, para ficar com menor energia. Então, as partículas radioativas vão ser duas, e a outra forma de emissão vai ser uma radiação. Então, a primeira partícula que a gente vai estudar é a partícula alfa. E ela é uma partícula positiva e ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. E ela tem uma baixa capacidade de penetração. Porque pensem só, 2 prótons e 2 nêutrons, a gente tem uma massa atômica de 4, né, unidades de massa, porque a massa é a soma da quantidade de prótons e nêutrons. E a gente tem um número atômico de 2, né? Já que a gente tem 2 prótons. É como se fosse um átomo de hélio, né? Muito semelhante a um átomo de hélio, no entanto, sem os 2 elétrons que o hélio teria. Então, por já ser quase um átomo, essa partícula ela é muito pouco penetrante. Então, ela não causa tanto estrago, vamos dizer assim, né? Ela não é capaz de danificar estruturas ou então até mesmo de causar um impacto no ser humano. Já a outra partícula que a gente tem são as partículas beta. Elas vão ser partículas negativas e elas vão ter massa desprezível. Só que elas vão ser um pouco mais penetrantes do que as partículas alfa, mas menos do que a radiação gama, já que ela ainda é uma partícula. Aqui pode parecer um pouco confuso, né? Mas a representação é o seguinte: esse zero significa que a massa dela é desprezível, e o menos 1 é que o seu número atômico, né, no caso, é como se ele fosse negativo, que aqui é 2 prótons, que são 2 partículas positivas, aqui, enquanto aqui é uma partícula negativa. A gente vai ver aqui daqui a pouco o que vai acontecer quando os átomos emitem elas, e aí vai ficar mais entendível. De radiação, a gente vai ter só uma, que é a radiação gama. E ela é uma radiação eletromagnética, assim como a luz, né, que a gente utiliza nos ambientes, a luz do sol. No entanto, ela é uma radiação extremamente energética e penetrante. Então, ela é capaz de ultrapassar várias barreiras. É o tipo de radiação
mais energética que a gente tem. A gente pode ver aqui um exemplo, né, da penetrabilidade dessas partículas ou dessa radiação. A gente pode ver, é como se a partícula alfa, não fosse capaz de ultrapassar uma folha de papel. A beta já fosse, mas ela fosse impedida por algo mais espesso, enquanto que a radiação ela fosse capaz de ultrapassar esses dois obstáculos sem nenhuma dificuldade. Apenas vai perdendo energia, mas ela ultrapassa com bastante facilidade. Então, gente, vamos entender um pouquinho como que vai acontecer a emissão dessas partículas para os átomos que serão radioativos. Para a gente entender bem, a gente precisa relembrar alguns conceitos aqui dos átomos. Então, quando a gente tem um elemento na tabela periódica e tem o seu nome, né, o seu símbolo lá, a gente precisa lembrar que a gente tem a massa atômica, a gente tem o nome, o símbolo dele, o número atômico e a distribuição eletrônica. A massa atômica corresponde à massa daquele átomo, corresponde à soma da massa de prótons e nêutrons. Por que não os elétrons? Porque os elétrons têm uma massa muito menor, quase desprezível. E aí, o número atômico corresponde ao número de prótons daquele elemento, que se o elemento for neutro, vai corresponder também ao número de elétrons, né? Já que o elemento vai ter o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Então, com isso em mente, a gente vai entender como que vai ocorrer o decaimento radioativo, ou seja, a diminuição da radioatividade de um átomo. Então, gente, a gente vai ter as partículas alfa. Eu trouxe primeiro um exemplo aqui. Se a gente tivesse um elemento X, um elemento qualquer, que tem uma massa atômica e um número atômico, né? Aqui tá meio invertido, né, com isso. Mas Z é número atômico e A significa massa atômica. Então, o que vai acontecer? Se a partícula alfa tem número atômico igual a 2 e massa atômica igual a 4, quando um átomo perde uma partícula alfa, o que acontece? A sua massa diminui de 4 e o seu número atômico diminui de 2. Faz sentido, né? Então, se a gente pegar o urânio, que tem número atômico 92 e massa 238, se eu diminuir 2 do seu número atômico e 4 da sua massa, a gente teria um elemento Y aqui, que eu, no caso, não escolhi um da tabela periódica, né? A gente teria que pesquisar um elemento aqui que se encaixaria nessas características. Pode acontecer de a emissão não ser só de uma partícula alfa. Pode ser que está acontecendo de uma partícula alfa e uma beta ao mesmo tempo, 2 partículas alfas, 3 partículas alfas. Então, muitas vezes uma questão ela pode te pedir assim: o urânio 92 com massa 238 se transformou, por exemplo, no tório com uma massa específica e um número atômico específico. E aí você tem que identificar a diferença, né, de massa e de número atômico e descobrir quantas partículas alfas foram emitidas. Já no caso da partícula beta, eu já tive bastante dificuldade em entender isso aqui. Mas, depois que você aprende, vai ver que é muito simples. Então, já que a partícula beta é uma partícula negativa, o que vai acontecer? É como se o elemento ficasse com um saldo de partículas positivas. Porque o que está acontecendo no núcleo é o seguinte, é como se um nêutron estivesse se transformando num próton. Então, é como se o átomo ficasse com um número atômico a mais. Então, é isso que acontece. Olha só, se a gente tem um átomo X de número atômico Z e massa A, quando ele emite uma partícula beta, o que acontece é um aumento do seu número atômico, porque a gente está aumentando um próton, enquanto que a massa se mantém a mesma. Por quê? A massa da partícula beta é desprezível.
Então, se a gente pensar novamente no urânio 92 de massa 238, ao emitir uma partícula beta, o seu número atômico se torna 93, né? 92 mais 1, e a sua massa se mantém a mesma, 238. Aqui deveria ser 238. Bom, gente, entendendo o decaimento radioativo, a gente precisa ter em mente que um átomo ou uma quantidade de matéria que tenha essa atividade de radioatividade, né, de perder partículas, ela é constante, né? Então ela vai ficar acontecendo até que o átomo se torne estável. E aí, esse decaimento radioativo leva a um conceito, que é o tempo de meia-vida. E aí a gente pode conceituar o tempo de meia-vida como o tempo necessário que uma substância leva para diminuir sua massa pela metade. Então, eu parti aqui de um exemplo em que a gente tem uma massa inicial de 12 gramas. E aí é o tempo que essa massa inicial leva para diminuir para 6, para diminuir para 3, para diminuir depois para 1,5 gramas e depois para 0,75. Percebem que a massa está sempre diminuindo pela metade, mas da metade que a gente tem naquele momento. Então, de 12 passou para 6, mas aí a metade de 6 é 3, tá? Então, isso é o decaimento radioativo. E aí, vai ter um tempo para que isso ocorra. E o tempo vai ser igual, ou seja, o tempo que uma substância leva para diminuir de 12 para 6 gramas é o mesmo que a substância leva para diminuir de 6 para 3 gramas. Por isso que existe o tempo de meia-vida, porque ele vai ser, para aquela substância, o mesmo. E ele é muito importante para o estudo de medicamentos, então, para entender quanto tempo um medicamento pode ficar no seu organismo, para datação de material arqueológico, né? Então, para saber há quanto tempo, há quantos milhares de anos aquele material está ali armazenado. Então, esse tempo de meia-vida, o estudo dele é muito importante. Então, gente, tendo em mente aí o que pode acontecer com esses elementos radioativos, os tipos de emissão e o decaimento em tempo de meia-vida, a gente pode pensar na importância da radioatividade na atualidade. Ela pode ter uma visão negativa atrelada a ela, né? Porque já aconteceram alguns acidentes, ela é altamente danosa ao ser humano. No entanto, o uso consciente, um uso adequado das tecnologias relacionadas à reatividade é muito importante. Então, uma das coisas bastante significativas que se utiliza as propriedades da radioatividade é a datação com carbono 14. Então, é um processo feito a partir de objetos arqueológicos, né, objetos muito antigos. Então, se quantifica um isótopo do carbono, porque o carbono normalmente ele tem massa 12, né, massa atômica 12. E aí existe um carbono 14. E ele existe em quantidades muito pequenas em todos os seres vivos. E aí consegue-se quantificar a partir do tempo de meia-vida do carbono 14 e a quantidade que foi encontrada hoje em dia. Então, por exemplo, se a gente encontrou um fóssil, encontra uma quantidade de carbono 14, a gente consegue quantificar o tempo que aquele fóssil já está ali, a partir do tempo de meia-vida que esse carbono 14 tem. É muito importante o uso da radioatividade nas usinas nucleares, que apesar de ser uma forma de energia um pouco perigosa, né, a produção da energia em si exige um cuidado muito grande nas usinas nucleares, é um tipo de energia mais limpa, né, que existe, porque ela não traz nenhum malefício naquele momento ao meio ambiente, a não ser que aconteça realmente um acidente. E muitas tecnologias na medicina, como os tratamentos de radioterapia e a utilização dos raios-x. Aí,
Para a gente entender como que as usinas nucleares funcionam e também, consequentemente, muitas vezes as bombas nucleares, a gente vai precisar entender dois fenômenos, a fissão e a fusão nuclear. A fissão, ela é o processo mais importante de geração de energia numa usina nuclear. Então, o que vai acontecer? Ele traz um exemplo aqui com o urânio, que é o elemento mais comum de ter numa usina nuclear, que é o urânio, e aí ele vai ser bombardeado por um nêutron. E aí ele vai se dividir em dois, porque ele já estava instável, imagina. E aí ele vai receber um choque ainda vai ter um choque com uma outra partícula, então ele vai se dividir em dois e emitir muita energia, porque ele estava com uma alta energia, ele estava muito instável. Aí ele vai se tornar mais estável, porque ele se dividiu em dois átomos diferentes e liberar muita energia. E aqui, ó, a gente pode ver na legenda raios gama que são liberados mais nêutrons e são liberados dois átomos diferentes. No caso aqui, ele trouxe o bário e o criptônio. E aí, esse processo vai ocorrendo em longa escala, né? Tipo assim, continua acontecendo um próton, um outro nêutron vai bombardear outro núcleo atômico e assim consecutivamente, de modo a formar uma cadeia de fissões nucleares. O que isso é? O que diferencia uma usina nuclear, por exemplo, de uma bomba? Numa usina nuclear, esse processo de fissão nuclear, ele é altamente controlado. Então, existe um controle do que está acontecendo o tempo todo. Enquanto que numa bomba, esse processo não é controlado, porque justamente a intenção é da liberação máxima de energia para ter um estrago, né, que era desejado. E aí, a fusão nuclear, o próprio nome vai sugerir, e ela vai ser um processo o inverso da fissão, né? Fusão. Então, dois núcleos menores vão se fundir em um núcleo maior e liberar uma grande quantidade de energia. Algumas bombas também vão funcionar por esse princípio de fusão nuclear. Então, gente, o que eu tinha para falar sobre a radioatividade é isso. É um assunto bastante interessante para se pesquisar aí um pouco mais. A história da Marie Curie, que eu contei lá no início, é muito legal. Ela foi uma mulher pioneira, tanto na pesquisa, na ciência, e no trabalho que ela fez. Então, vale a pena estudar um pouquinho aí sobre o assunto, e principalmente sobre o assunto de meia-vida. Acho que vale dar uma atenção especial, que é o que eu acho que tem mais chance, assim, probabilidade do assunto dentro de radioatividade de cair aí na sua prova do Enem. Então, bons estudos para vocês e